Hoje, 24 de dezembro de 2024, trazemos, de forma singela, uma provocação. É sobre essa festa comemorativa, não em todo o globo terrestre, mas em boa parte dele, o Natal. Ao Natal, com Jesus ou Papai Noel? Questionamos. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Como era o nosso Natal no tempo daqui, em outras épocas? Como são os nossos natais hoje, nesses novos tempos? Como era quando você era criança, quando você era adolescente, quando você tornou-se adulto, e hoje? Como são? Os meus eram assim, há muito tempo atrás. Depois ficaram assim. E hoje estamos nós aqui fazendo essa reflexão. Mas podem ter outros natais, além desses que eu mostrei aqui para vocês, da minha vida particular. Nesses novos tempos, talvez possam existir natais assim, natais praticamente virtuais, embora todos possam estar reunidos fisicamente, mentalmente, em outro espaço de vivência. E os natais daqueles que se encontram em situação de conflitos bélicos? Em que momento da história desse planeta, um planeta em transição, vivemos sem conflitos bélicos? Como aqueles nossos irmãos se sentem no momento em que aqueles que se relacionam com esta festa, com essa comemoração, se portam? E mesmo durante as festas comemorativas de Natal, não existem conflitos, às vezes provocados por fanatismo, radicalismo extremos, né? E que se transformam em verdadeiras guerras familiares. E Natal na prisão? Como estão os nossos irmãos, que por uma razão ou outra, frente à justiça do homem, encontram-se encarcerados, às vezes em condições subhumanas? Está pensando nessa situação? E no Natal de 2020? Como foi seu Natal em 2020, em que houve uma pandemia chamada Covid-19, que, por desapercebimento ou má fé, conduziram muitos ao leito dos hospitais e ao desencarne, talvez precoce frente ao que pretendiam fazer em sua programação espiritual. Aqueles nos hospitais tiveram a ajuda de muitos que comemoraram o Natal, talvez de uma maneira mais amena. Outros, nas ruas, mal tinham o que se alimentar. Talvez aqueles que pensam no próximo como efetivamente seu irmão se dedicaram a minimizar as dificuldades daqueles que se encontram em estado de vulnerabilidade social. Essa empresa, essa agência, Topson, uma empresa global, lançou o chamado Natal Sem Treta. Que é isso, Natal Sem Treta? Treta não no sentido daquela virtude dos espadachins, né? Mas o treta no sentido de enganar, de levar vantagem, de ser um esperto, como dizem. Então, o Natal de faz de conta, o Natal de culto externo. E eles colocam que ainda dá tempo de salvar o Natal. Será? Ah. A busca, talvez, essa propaganda era do real sentido do Natal. O que é, então, o Natal? Nessa noite que nós estamos reunidos,
aqueles que estão reunidos com seus familiares, seus entes queridos, enfim, com outros irmãos. É uma data em que festejamos a chegada de um espírito de luz, um grande mestre revolucionário chamado Jesus, há 2024 anos. E nós, os espíritas, devemos nos recordar da perseverança no amor e respeito, que foram os dois grandes exemplos que o mestre nos deixou. Amor e respeito pelos verdadeiros valores da vida que estão contidos na doutrina dos Espíritos. Os valores essencialmente humanistas e não materiais. Por que isso? Porque os espíritos buscamos vivenciar verdadeiramente a doutrina dos Espíritos, e não através de ritos, de dogmas, de cultos externos. A doutrina dos Espíritos, ela nos esclarece através da racionalidade, do uso do raciocínio, enfim, da razão, a quase totalidade de nossas dúvidas em relação ao futuro. A quase totalidade, porque nós ainda somos espíritos imperfeitos e não temos condições de tudo saber. Essa doutrina também nos explica os nossos problemas atuais, as nossas dores atuais. E isso só é possível através do uso da inteligência. E o que nós somos? Espíritos, encarnados e desencarnados, mas nós somos os seres inteligentes do universo. Então, é Natal. É Natal de Jesus. Vamos comemorar. Mas como vamos comemorar? Vamos pensar no seguinte: se perguntássemos a Jesus, se ele estivesse aí, você acredita que Jesus, nesse momento que você está vendo esse vídeo, está aí próximo a você? Quando e como, Mestre Jesus, gostaria que fosse comemorado a sua vinda há 2024 anos atrás, aqui entre nós, para provocar, transformar aquela ideia do Deus punitivo, o Deus da vingança, o Deus do olho por olho, dente por dente, para o Deus de amor soberanamente justo e bom. O que será que ele responderia? Vamos recordar, no Livro dos Espíritos, existe uma questão, um questionamento feito pelo professor Hipólito Leon de Villars, mais conhecido por Kardec, Allan Kardec, que foi uma de suas encarnações como druida. Pergunta o professor Hipólito: os espíritos compreendem a duração, como nós, do tempo? A resposta é bem clara. Os espíritos vivem fora do tempo, tal como nós compreendemos encarnados. Estamos sujeitos a períodos de luminosidade e de não luminosidade, que dá aquela perspectiva de tempo para os nossos próprios filhos, aos quais estamos ligados. A duração para os espíritos praticamente não existe. O espírito, com determinado grau de evolução, ele pode colapsar tanto o passado quanto o futuro e o presente. Às vezes até difícil para nós aqui que estamos encarnados entender isso, não é? E se perguntasse, então, quando ele gostaria que fosse comemorada a sua vinda à Terra, tem sentido fazer um questionamento dele, se o tempo não existe? Ou talvez tivesse, sim, um sentido a todo momento, a todo espaço de tempo aqui do planeta. A vivência com seus valores não desperta para ele material, né? Você acha que ele responderia assim? Que tanto faz, qualquer hora serve para mim? Tá bom para vocês comemorar a minha vinda aqui? Qual a sua opinião? E se perguntasse como ele gostaria que fosse comemorado a sua vinda à Terra? Será que seria uma comemoração centrada predominantemente na materialidade? Será que seria uma comemoração com preocupação central, com presente,
a serem trocados em um determinado momento, à meia-noite em geral, depois da meia-noite, para saudar aquele que não se pegou a esses valores, aos valores materiais, teria sentido isso? Ou então, seria uma comemoração onde a gula não exigiria tantos excessos, com a justificativa aparente de comemorar a vinda daquele que tanto ressaltou a importância dos valores espirituais? Ou seria de outra forma? Um culto natal, onde ele nasce e não morre mais, onde amor por ele e em nome dele desconhece data. Seria o Natal diário, vivenciado por espíritos que, quando encarnados, exemplificaram essa vivência do amor ao próximo, o amor efetivamente fraterno, o amor aos nossos próximos. E o próximo não é apenas da parentela genética. O próximo é o próximo, é aquele que está ao seu redor. José Fulano Pires, talvez um dos maiores pesquisadores da doutrina espírita, o maior divulgador, efetivamente, no século passado, numa crônica chamada Infinito, Infinito, desse livro que tem esse título, nos diz que o Espiritismo tem o mais profundo respeito pelo sentido alegórico dos episódios como o Natal. Quer dizer, o congraçamento, a troca de materiais, o Papai Noel, que é apenas uma parcela pequena da população global, né? Pode existir. Talvez que ele queira colocar é que não devemos esquecer daquele que efetivamente deveria ser o comemorado. Por isso, o Natal espírita não se reveste de formalidades exteriores, mas não deixa de considerar o sentido do grande evento cristão. Assim, para o espírita, o Natal não é no momento todo, é o dia a dia, é por toda a vida nossa, é a convivência com os valores que nos deixou o mestre revolucionário. Para nós, é possível identificar motivos para vivenciar momentos felizes sempre. Mesmo em qualquer situação de dificuldade, ali tem um aprendizado que te conduz à felicidade. Portanto, você pode ter ali um momento feliz. Nós podemos auxiliar o próximo e praticar assim o que efetivamente o mestre nos deixou, e não troca de presentes materiais. Então, que ele nasce em nós, no coração, nas palavras, nos pensamentos e atos, a cada dia, nesse mundo atual de transição, e talvez até de muita confusão ainda. Para finalizar, trago aqui um comentário feito sobre uma mensagem enviada mediunicamente por um espírito que se identificou como Joana de Anjos, que toma como parâmetro uma questão do Livro dos Espíritos, quando o professor Hipólito indaga qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E a resposta é a menor resposta de total de questões, mil e poucas questões do Livro dos Espíritos. Jesus, o mestre, o grande mestre, o que trouxe uma revolução moral para o nosso mundo, assim como os outros espíritos de escola. Então, em relação a essa mensagem, essa companheira nossa, Sandra, nesse site que está aí embaixo, arrolado, em 22 de dezembro de 2018, fez o seguinte comentário que eu achei procedente para essa reflexão que eu tento fazer nesse momento. Diz assim: antes-natal, deveremos considerar Jesus como parâmetro, ao invés do Papai Noel, que é uma figura de uma cultura nórdica e não muito latina como o nosso mundo, né? É, não faz muito tempo colocava-se pinheiro, algodão para imitar neve, não é? Tudo para copiar uma situação, né,
que talvez tenha subrepeticiamente introduzido na nossa cultura com determinada finalidade, né? Há um certo finalismo nessa história do Papai Noel. Infelizmente, diz a nossa companheira, nenhuma propaganda da mídia refere-se a Jesus, o aniversariante esquecido e dispensado da festa dele próprio, porque o bom velhinho Papai Noel fala a linguagem do consumismo, do dinheiro, da mesa farta, das bebidas, dos pacotes de presentes, das crianças interessadas em ganhar embrulho e dos adultos interessados em consumir poder no shopping, gastando tudo o que tem e o que não tem que ficaram devendo. Não interessa a maioria humana, você quer pensar nele por vezes. Quanto mais festejá-lo, porque ele convida a parcimônia na hora de divertir-se e alimentar-se, na hora de extravasar emoções e alegria. Jesus convida ao silêncio das reflexões imprescindíveis, mas foguetes e bomba festiva suplantam sua doce voz. Continuaremos famintos de paz e sedentos de justiça, apesar do banquete, do consumismo tresloucado e da desenfreada procura da felicidade em qualquer parte e nos braços de qualquer pessoa. Continuaremos pobres porque, sem ele, nada nos alimenta, descedenta ou felicita. Sem ele, nenhum caminho nos leva à vida de verdade, à real vida. Na condição de pobres, veremos raiar um novo ano de fictícias riquezas e de enganosa fartura após esse festejo material, porque sem ele, o esquecido de todos os anos, estaremos sozinhos, apesar da multidão que nos rodeia, tão sozinha quanto nós. Será que isso é verdade? Trazido por nossa companheira? É para pensarmos. Então, finalizando, que na comemoração de hoje, confiemos que vale a pena vivenciarmos novos momentos de luz nesse mundo. Que brilhe a nossa luz.